aqui no nosso lugar, amém? Queridos, então eu quero falar sobre quando Deus diz não. Ninguém gosta de levar não. Queridos, às vezes é até constrangedor você dizer um não. Eu trabalho no atendimento ao público e muitas vezes eu tenho que dizer não para pessoas. E para eu dizer não, eu fico constrangido. Porque eu sei que a pessoa que vai receber não vai gostar. Muitas vezes a pessoa vem esperançosa para receber um sim e eu tenho que falar para ela, não. Não tem, não dá, não vai ser assim, não funciona desse jeito. É lógico que nós falamos com jeito, com carinho, com cuidado, mas o não sai. E aí a pessoa muitas vezes não gosta, vai para casa abatida, vai para casa entristecida. Mas a gente precisa muitas vezes falar não. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23. Nós vamos ler sobre a história de um homem de Deus, Moisés. Um homem que realizou grandes feitos. Um homem que foi, assim, precioso para a nação de Israel. E que foi considerado alguém importantíssimo e amigo de Deus. Alguém com quem Deus falava face a face. Preciosíssimo. Porém, esse homem, ele recebeu um não do Senhor. E naquilo que ele mais almejava na vida dele. E conosco muitas vezes acontece assim. Vamos ler a palavra do Senhor lá? Tem no versículo 23 diz assim, ó. Naquela ocasião, implorei ao Senhor. Ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as grandes obras, os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente do povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Até aqui. Dura essa palavra, né? Para um homem que estava esperando entrar na terra prometida. Um homem que passou por diversos momentos, viu muita coisa acontecer. Um homem que passou por batalhas. Um homem que foi grandioso na presença de Deus, que intercedeu junto a Deus por várias vezes para que Deus não destruísse aquela nação. E aí chega um ponto em que é o momento em que ele almejava. E ele acaba ficando de fora dessa. É triste isso, né? E muitas vezes na nossa vida, meus queridos, nós almejamos muitas coisas. Nós estamos buscando crescer espiritualmente, estamos buscando crescer no trabalho, estamos buscando crescer como cidadãos, estamos buscando conhecimento. Muitos estão almejando e buscando uma faculdade, um curso técnico, se posicionar na vida. Porque é para isso que o Senhor colocou a mim e a você aqui nessa terra, para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a multiplicar, para que nós venhamos a render frutos, amém, queridos? E toda a nossa vida aqui na terra, ela passa por esses momentos. Nós vivemos de sim e vivemos de não. E nós temos que aprender a ouvir os nãos da vida também.
Muitas vezes os nãos nos machucam. Sabe, nós vivemos diante de uma geração que não sabe ouvir não. Se você ouve não, gera revolta, gera rebelião, quebra tudo, né? Faz uma bagunça, porque não sabe ouvir o não. Mas se você olhar algumas 2 ou 3 gerações atrás, os pais criavam os filhos dizendo muito mais não do que sim. Não é verdade? Por quê, queridos? Porque o não, ele te coloca um limite. O não te mostra até onde você pode ir. O não te mostra onde o seu pé não deve pisar, o que a sua boca não deve falar, o que a sua mente não deve pensar, o que os seus ouvidos não devem ouvir. E nós precisamos entender isso. Deus fala não, e nós não temos sequer o direito de questioná-lo, porque Ele é Deus, porque o poderoso é Ele, o Criador é Ele. Sabe, queridos, o mundo nos apresenta inúmeras opções. Muita coisa atrai os nossos olhos, muita coisa atrai o nosso coração. Mas nem todas elas glorificam ao Senhor. Nem todas elas glorificam ao Senhor. A maioria das coisas que o mundo oferece para nos distrair. Porque quem está distraído não cumpre o seu propósito. Quem está distraído não avança na batalha. Quem está distraído, quando o gigante gritar, é o primeiro que treme e corre. Agora, aquele que está focado, aquele que entende o não do Senhor, aquele que recebe a disciplina e a correção como uma parte do seu amor, esse vai avançar, esse não vai recuar, esse vai estar pronto para a batalha. Esse vai ser aquele que, quando chegar o momento, ele vai responder da maneira certa. Ele não vai se encolher. Nós temos uma geração hoje que se encolhe na primeira batida de pé. Mas é tudo porque não foi ensinado o limite. É tudo porque os pais se omitiram. Nós não podemos culpar essa geração. A culpa é nossa, porque nós não criamos como deveríamos criar. Eles não se criaram sozinhos. Eles viram o exemplo de alguém. Queridos, mas dá tempo. Ainda dá tempo de corrigir. Enquanto houver fôlego de vida, dá tempo de corrigir. Amém, queridos? Por isso é que Jesus Cristo veio. Por isso que Jesus Cristo manifestou-se aqui na terra em carne e sangue. Para desfazer obras como essa. Obras que os homens achavam que estavam fazendo o que era certo, mas estavam destruindo uma geração. Homens que pensavam que estavam protegendo os seus filhos, mas na verdade estavam criando covardes, que não sabiam avançar. Deus, Ele nos forja no meio das batalhas. E muitas vezes nós vamos ter a vontade de fugir das batalhas. Mas Deus, quando você clamar para Ele, Ele vai falar: não. Não foge. Permaneça. Fica firme. Eu sou contigo, mas o esforço é teu. E se eu e você, nós corremos das batalhas o tempo todo, a vitória nunca vai chegar. Todos querem vitória. Todos querem poder. Todos querem estar numa posição de honra, mas poucos querem pagar o preço por isso. Jesus já pagou o preço, é verdade, mas não é por isso que você precisa caminhar de qualquer jeito nessa terra. Existe, queridos, vamos dizer assim, um código de honra para caminhar com Jesus. Não se caminha de qualquer maneira. Sabe, esse ano, 2023, a nossa igreja foi tocada pelo Espírito Santo e nós adotamos como tema para esse ano, o ano do governo. Jesus governa somente esse ano? Não. Ele governa o tempo todo, de eternidade em eternidade. Porém, para nós entendemos que Deus iria fazer, e como já está fazendo, uma mexida na nossa igreja.
Muitas coisas saíram do lugar que estavam. A nossa organização desapareceu. O que estava organizado, desorganizou. Na verdade, nós estávamos organizados perante Deus. E Deus veio aqui e falou, agora eu vou botar a minha organização, vou fazer um negócio acontecer como eu quero que aconteça. Os talentos vão aparecer, as obras vão frutificar e o povo vai crescer. Amém, queridos? E nós temos vivido isso constantemente. Como minha esposa acabou de falar aqui, quando nós observamos as células se mexendo, contribuindo com o seu talento, com aquilo que podia fazer, fazendo pano de prato para vender. O que mais estão fazendo para vender? Pão, doce, né? Fazendo rifa, vendendo a sogra. Não, a sogra não pode, brincadeira, né? Brincadeira, sogra, né? Estão vendendo o que aparecer na frente para poder contribuir. Porque entenderam o propósito. Porque entenderam que a igreja precisa de cada um de nós. Sabe, Jesus pagou um preço para que eu e você, nós venhamos a nos mexer, a nos unir como corpo. Sabe, você pode falar assim, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você pode falar, não, mas eu sou corpo de Cristo. Não, você também não é corpo. Você não é igreja e você não é corpo. Você é um membro, e um membro sozinho não é nada. Uma perna não anda sozinha. Um braço não funciona sozinho. O corpo de Cristo é completo quando nós estamos juntos, como igreja. Sabe, queridos, igreja precisa ter gente de coragem, precisa ter gente de fé, gente com força, gente que se move com vontade, gente que não se encolha, que quando receber um não do Senhor, sorria e continue a caminhada. Sabe, eu já recebi alguns nãos de Deus. Tem um que eu estou 12 anos levando não dele. Mas eu continuo pedindo, uma hora ele me libera. Só que eu continuo caminhando. Sabe? E não dá para desanimar. Sabe, queridos, quando a gente pensa, agora Deus está governando sobre a nossa igreja, Deus está governando sobre a nossa vida, tudo vai ser diferente. Vai. Do jeito dele. Não do meu. Do meu jeito, eu acho que tudo vai ser como eu penso. Olha, vai ser tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu vou entrar na minha faculdade, eu vou ser um dos melhores alunos, eu não vou ter nenhum problema. Tudo vai caminhar perfeitamente, porque Deus está governando. Lê do engano nosso, queridos. Não é assim que funciona. Deus vai deixar muitas vezes que nós passemos por tribulações, porque é aí que prova a nossa fé, sabe, é aí que prova realmente o nosso caráter cristão. Não tem como fazer diferente, queridos. Nós não podemos ser forjados nas facilidades, porque se nós formos forjados nas facilidades, quando vier a adversidade, nós vamos morrer, nós vamos correr, nós não vamos aguentar. Sabe, queridos, quando o povo de Israel adentrou pela terra prometida, cessou o maná, porque eles começaram a ter que trabalhar, eles começaram a ter que plantar, a ter que colher dos frutos da terra, para comer dos frutos da terra. Até ali, o maná desceu do céu. E agora, queridos, a nossa igreja, nós caminhamos como igreja por um tempo de muito trabalho. Muito trabalho mesmo, queridos. Eu creio que nesse novo prédio, novos ministérios vão surgir. Amém, queridos? Novos momentos nós vamos viver. Sabe, nós vamos ter que nos aprimorar na técnica, sim, mas nós vamos ter que nos achegar ainda mais a Jesus, para que Ele nos encha da capacidade do Espírito Santo, para que Ele desperte o dom que já está dentro de nós, e para que nós possamos incendiar esse bairro. Nós temos um ponto e um papel de relevância nesse bairro. Nós não estamos aqui, nós não viemos aqui só para brincar de ser igreja. Nós somos igreja. Amém, queridos? E você é a igreja comigo, com os pastores, com os líderes, com os teus irmãos que estão sentados aí do teu lado, aqueles que não vieram por causa do frio. São igreja também, estão em casa, mas são igreja, né? Tem alguns que se assustam com o frio.
Então, queridos, a gente precisa entender que agora vem um tempo de muito trabalho. E Deus vai te falar alguns nãos. Deus vai testar a tua fé. Deus vai querer saber se realmente você está disposto a seguir com Ele. Talvez algumas coisas que vocês forem falar para o seu líder vai falar não para vocês. Talvez você vai falar com o seu pastor fala não. Não é o momento. E você precisa entender. Porque existe uma visão, e uma visão que vem do céu. Amém, queridos? E essa visão, ela é derramada de cima para baixo. Sabe? E nós precisamos entender isso. E colocar o nosso coração disponível para que o Espírito Santo haja. Porque é um tempo de crescimento, queridos. Queridos, Moisés, eu tenho certeza que ele fez muitos planos. Nossa, agora nós vamos atravessar e vamos chegar na terra prometida. Mas aí o povo começa a dar BO daqui, BO dali. Moisés conserta daqui, conserta dali, corre para lá, vem para cá e vai, intercede para o Senhor, não destrói aqui, não faça isso, não, se o Senhor destruir, risca o meu nome do livro da vida. E aí ele consegue acertar tudo e fala, agora vai. E aí Deus fala, não, você não vai entrar. Ele fala, bom, mas eu me esforcei tanto para esse bando de gente, para eu chegar aqui e não entrar por causa deles. Sabe, gente? E aí você olha para a questão de Moisés e fala assim, não, mas o Moisés foi firme, ele não sentiu. Sentiu sim, sentiu, porque esse fato foi lá em Números 12, em Deuteronômio ele escreveu de volta, é sinal que estava aqui dentro, ó. Assim, por causa de vocês, o Senhor me impediu de entrar. Sabe, queridos, ele sentiu, Moisés era um ser humano. E por que nós não podemos sentir? Por que nós não podemos nos abater de vez em quando? Podemos, nós só não podemos desistir. Sabe, Moisés não desistiu. Nós não temos o direito de desistir. Se Jesus pensasse como nós, quando ele estivesse na via dolorosa, ele iria olhar para tudo aquilo, para aquela cruz que ele estava carregando, e iria falar, o que eu estou fazendo aqui? Pai, pode me levar aí, eu não vou me sacrificar para esse povo, nosso povo não vai ter jeito, daqui até 2000 anos vão estar fazendo besteira. Mas Jesus resolveu pagar o preço por mim e por você. Ele não correu, ele não fugiu ao seu propósito, assim como eu e você não podemos fugir ao nosso. Amém, queridos? Sabe, queridos, infelizmente o ser humano não sabe lidar muito bem com o não. A nossa sociedade, ela se encontra doente nesses últimos tempos. É uma sociedade mimada. Tudo ofende, tudo dói, tudo me gera tristeza. Sabe? É uma sociedade muito mimizenta. Às vezes eu fico olhando para as coisas como estão se desenhando, falando, meu Deus do céu, que mundo é esse que eu coloquei meu filho? No meu tempo a gente resolvia diferente as paradas. A gente resolvia o problema. E ninguém ficava choramingando por causa do outro. Nem inimigo a gente tinha. Não é verdade? Acertava no final na saída da escola. Ah, fez bullying. Acertamos aqui no final da saída, a gente acerta. Conversava, acertava. No outro dia estava fazendo o quê? Jogando bola junto. Era uma bênção, gente. Hoje a gente não pode fazer nada. Dependendo do jeito que eu me vesti, eu ofendo o cara. Sabe, isso chega a ficar chato. Nós não podemos ser assim. Nós não somos desses, queridos. Nós não somos desses. Nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. É o que a palavra nos diz. Nós temos que ter a nossa mente, o quê? Transformada. E transformada pelo quê? Pelo Espírito. Pela palavra. Nosso coração tem que ser lavado pelo Espírito Santo, queridos. Nossa mente tem que ser transformada pela palavra. Porque senão nós vamos ser uma cópia desse mundo que está aí. Sabe? Você sabia que tem crente pulando carnaval? Crente do quê? Só se for crente de Satanás.
Sabe? Não estou julgando. Mas aonde que está na Bíblia que eu posso participar de uma festa oferecida para carne? Queridos, nós temos que marcar a posição, ou nós somos ou não somos. Eu já falei aqui várias vezes, ou você é de Cristo ou você é do mundo. Porque se você for meio de Cristo e meio do mundo, você está perdendo tempo nos dois. Você não vai nem ser salvo e você não vai nem aproveitar sua vida no mundo. A gente precisa decidir. Sabe, às vezes as palavras são duras, mas o Espírito Santo sabe quem está corrigindo. Olha só, se você olhar para a história de Moisés, vamos falar de alguns feitos de Moisés? Eu anotei aqui, ó. Testemunhou a sarça ardendo, sem ser consumida pelo fogo. Você já testemunhou isso? Já viu alguma coisa queimando sem ser consumida pelo fogo? Eu não. Eu já vi queimando mesmo, torrando, e sendo consumido. O Senhor escolheu para ser o libertador do povo de Israel. Que privilégio. A gente fica feliz de estar aqui pregando a palavra. Mas pensa, para ser um libertador, a primeira coisa que tinha que acontecer com ele, tinha que ser livre. Ele não podia ser escravo. Por isso Moisés foi gerado e foi entregue para a filha de Faraó para ser criado como alguém livre. Se ele fosse escravo, o máximo que iria conseguir causar era uma rebelião. Mas como ele era livre, ele quis ensinar o povo a ser livre. Sabe, se você olhar para a história de Moisés, ela é muito rica. E a gente precisa olhar e começar a puxar para nós algumas coisas. Ele foi capacitado pelo Senhor e manifestou sinais e maravilhas. Queridos, coloca a mão no peito, fica leproso. Coloca a mão no peito, está curado. Pega a vara, joga no chão, vira uma serpente. Pega ela de novo, vira uma vara novamente. Toca no Nilo, as águas ficam como de sangue. Quantas coisas esse homem viveu. Para olhar para a vida desse homem, queridos. Sabe, porque Moisés como libertador, ele é uma prefiguração de Cristo. Porque Cristo é o libertador nosso. Amém, queridos? Cristo é o nosso libertador. Mas olha só que tremendo. Não foi só isso, não parou por aí. Viveu para ver Deus castigar os egípcios com as 10 pragas, e as mesmas pragas não afetarem os israelitas. Moravam todos na mesma região, com alguns quilômetros de diferença, mas todo o povo foi afetado, menos os israelitas. Todas as criações, toda a plantação, tudo foi afetado, menos os israelitas. Ele viu isso. Foi usado por Deus para fazer o mar se abrir e o povo passar aos pés secos por dentro do mar vermelho. Nós, o máximo que a gente já fez foi engolir uma água quando começou a se afogar. Mas esse cara, ele passou o mar vermelho aos pés secos. Eu fico imaginando às vezes a cena. A imaginação santa é livre, tá? Então eu fico imaginando se fosse eu passando, olhando aqui, os peixinhos do lado de cá, outros do lado de cá, né? Como se estivesse dentro de um aquário, os tubarão tentando passar para o meu povo, né? Segura aí, né? Você não vai passar para cá agora. Que livramento! Que livramento esse homem pôde acompanhar e testemunhar. Na verdade, ele foi parte desse livramento. Mas sabe por quê? Ele até tentou fugir do propósito. Se você ler, eu não vou ler para você lê em casa. É um convite para você ler a Bíblia. Lê em casa e você vai ver que Moisés tentou dar algumas desculpas para não cumprir o seu propósito. Ele tentou. Eu sou gago, não sei falar direito, né? Deu algumas desculpinhas e Deus falou: fica tranquilo, teu irmão Arão vai falar para você. Mas ele não deixou Moisés fugir. Moisés testemunhou o Senhor sustentar um povo através do maná, pão que descia do céu, né? Codornizes. Ele testemunhou isso. Moisés falou com o Senhor face a face, queridos.
Sabe, quando eu paro para pensar, houve uma revolta no arraial. E aí Deus fala assim, olha, com Moisés eu falo diferente, com Moisés eu falo face a face. Olho no olho. Eu e ele. Ele ouve o que eu tenho para dizer. E eu também escuto ele. Ou você acha que Deus não escutava Moisés? Quando Moisés intercedeu pelo povo, que Deus queria destruir o povo, o que Moisés falou para ele? Olha, Senhor, não, veja só, quem somos nós para dar conselho para Deus? Mas Moisés falou o quê? Olha, Senhor, não é muito bom que o Senhor faça isso, porque o Senhor tirou o povo de lá, vão dizer que o Senhor não deu conta, trouxe aqui para o povo morrer no meio do deserto. Fez Deus mudar de ideia. Né? Quantas vezes você fez Deus mudar de ideia? Eu nenhuma. Eu que tenho que mudar de ideia o tempo todo. Porque se eu não mudar de ideia, ele me pega de jeito e eu sofro as consequências. Moisés recebeu as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. Assim tornou-se o primeiro legislador daquele povo. Alguém que aprendeu a legislar foi Moisés. Ele foi o primeiro a legislar. Ele recebeu direto da mão de Deus as tábuas. E outra coisa, não só isso, ele ajudou a pegar um bando de escravo e formar uma nação. Aquele povo só sabia ser escravo. Não sabia ser uma nação. Você imagine, existe uma passagem onde Deus ensina o povo a enterrar as necessidades feitas, ou seja, as fezes. Você imagina que aquele povo não sabia nem fazer isso. Ele aconselha, ele fala, enterra porque eu passo pelo meio do arraial, né? Ou seja, eu não vou entrar. Sabe, aquele povo não sabia nem se cuidar. Por isso Deus deu os 10 mandamentos para começar a forjar ali uma nação. Sabe, não era para, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro também. Era para mostrar para eles o que era, como era caminhar com o Senhor. O que o Senhor esperava daquela nação. Uma nação que o representaria aqui na terra. E é o que o Senhor espera de mim e de você, toda vez que o Senhor começa a colocar sobre nós alguns nãos, alguns limites. É até onde eu posso e até onde eu não posso ir. E não adianta eu teimar, não adianta eu bater o pé. Porque não vai funcionar para mim. Sabe, meus irmãos, a nossa igreja está crescendo. Hoje, eu vejo assim, às vezes faltam alguns no culto para que outros possam vir, porque não tem espaço para todo mundo. É como se tivesse assim, ó, hoje eu não vou, você vai, né? E a gente percebe que acontecem essas coisas. Porém, nós estamos indo para um prédio maior, onde nós vamos poder abrigar mais pessoas. Mais irmãos irão congregar conosco. E nós vamos precisar de mais mão de obra. Sabe aquele conselho de Jetro para Moisés? Levante chefes de 10, de 100, de 1000 e você só atende realmente aquilo que eles não conseguirem resolver. Esses somos eu e você. As demandas quem vai absorver somos nós, queridos. Ou vocês acham que os pastores vão dar conta e fazer tudo sozinho? Não aguenta. Não aguenta. Sabe, até Jesus tinha os apóstolos para ajudar. Não existe super-homem, não existe super-crente. Sabe, então nós vamos ter que trabalhar juntos. O Senhor vai colocar alguns limites sobre a tua vida, que você não vai entender. Mas talvez você nem tenha que entender, só tem que obedecer. Sabe, tem coisas que a gente não precisa entender. Tem coisas que eu desisti de entender na minha vida. Porque todas as vezes que eu tentei entender, eu só me frustrei. Só atrasou o passo do meu chamado. Só atrasou a minha vida. Essa semana ainda eu conversava com a minha esposa acerca de algumas coisas. A minha esposa é a minha confidente, né? Muitas vezes eu discipulo ela, ela me discipula e a gente vai... Lógico que a gente discipula com os pastores, mas como a gente vive junto é muito mais fácil conversar. E a gente se completa assim.
Ela me ajuda na minha caminhada, eu ajudo ela. Sabe, a gente vai forjando um ao outro. Nem sempre a nossa vida cristã é fácil. Às vezes a pessoa olha para a gente pregando aqui, para a gente tocando louvor, para a gente se envolvendo nas coisas da igreja, fala, nossa, que legal a vida do cara, que legal a vida daquela pessoa, que legal a vida do pastor, da pastora, que legal a vida do ministro do louvor, do baterista, do guitarrista. Nossa, o cara aparece. Cara, vai ver o processo pelo qual esse cara passa. Vai ver as lutas internas pelas quais ele tem que passar, quantos nãos ele ouviu de Deus para poder chegar até aqui. Sabe, queridos, não é fácil, mas é um prazer. Eu não falo isso para engrandecer o que a gente faz, eu falo isso para que você tenha vontade de fazer a mesma coisa, e para mostrar para você que é possível, que não tem gente perfeita aqui em cima não, tem gente esforçada, é diferente, a gente se esforça, a gente luta, trava batalhas, ouve nãos, um atrás do outro às vezes, a semana inteira, mas a gente está lá. Se comigo é assim, por que você não pode ser também? Se eu sirvo assim, por que você não pode servir? Se eu amo a Deus assim, por que você não pode amar? Se eu me submeto, por que você não pode se submeter? Deus tem um propósito claro na minha e na tua vida. E eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram sobre isso. Mas quem convence vocês é o Espírito Santo, queridos. Sabe, Moisés fez muitas coisas. Muitas. Tem coisas que eu creio que nem estão descritas no livro. Porém, Moisés foi um ser humano. Cometeu erros. Como eu cometo. Como você comete. Como todos nós cometemos. Acertou em muitos, mas cometeu alguns erros. E um erro desses custou a entrada dele na terra prometida. Um erro. Nos demais Deus passou, mas nesse Deus não permitiu. Queridos, de todos os erros que nós possamos cometer na nossa caminhada, que em nenhum deles, nós venhamos a culpar o Senhor pelas coisas que acontecem na nossa vida. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. E eu colho o fruto das minhas escolhas. Se eu escolho fazer o que é certo, eu vou colher aquilo que é bom. Se eu escolho fazer o que é errado, eu vou colher aquilo que é mal. Eu vou sofrer as consequências. Eu tenho que responder pelos meus atos. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos. Porém, sobre a casa dele, a espada cantou. Uma filha foi violentada. Um filho matou o outro. E ainda tentou tirar o trono dele. E depois morreu. Por conta de um pecado específico. De falta de arrependimento. Quando você lê o Salmo 51, onde Davi está lá chorando as pitangas, se arrependendo, fazia 1 ano que ele não entrava na presença de Deus. 1 ano sem falar com o Senhor. 1 ano sem se arrepender. E olha que ele só foi fazer porque Natan chegou dando de dedo na cara dele. E falando para ele que ele era o cara que tinha pegado a ovelhinha do pobre. Queridos, de todos os pecados que nós possamos cometer, que nós não venhamos a culpar o Senhor pela nossa falta de posição. Porque Deus nesse tempo tem cobrado da sua igreja posicionamento. Os tempos estão afunilando, as coisas estão ficando difíceis para a igreja. A pregação do evangelho tende a ser comprometida nos próximos anos. E se eu e você não tivermos os pés firmes no evangelho,
nós vamos comprometer a próxima geração de cristãos nessa terra. A igreja, eu vi uma postagem do pastor Paulo Mazzoni esses tempos atrás, na qual ele falava que a igreja sempre está a uma geração da sua extinção. Se nós não trabalharmos bem a próxima geração, os jovens que assumirem, talvez nem cheguem a assumir. Então depende de mim e de você. Você que é pai, fale do evangelho com seus filhos, pregue a palavra para eles. Sabe, nós somos chamados a viver uma cultura do reino. E não uma cultura do mundo. Mas em muitas casas, nós vemos os filhos vivendo a cultura do mundo. Enquanto os pais vivem a cultura da igreja, do reino. Não pode ser assim. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Nós não podemos seguir dessa forma. Aqui nós não podemos ser um e lá fora nós não podemos ser outro. Nós não podemos nos comportar de uma forma na igreja e não podemos nos comportar de uma outra forma em casa. Nós não podemos aqui termos um padrão de santidade e em casa termos um outro padrão de santidade. A nossa medida tem que ser a mesma para todas as coisas. Amém, queridos? A nossa próxima geração, ela pode estar comprometida pela nossa falta de posição como pai e como mãe. Mas é lógico, queridos, eu também quero falar para vocês que quando você buscar corrigir alguma coisa, você precisa ter sabedoria no fazer. Porque senão se compromete do meu jeito. Você vai corrigir, mas você acaba afastando. Porque tem pessoas que vacinam outras pessoas de Cristo. E nós não podemos ser esses. Nós somos aqueles que atraem o coração das pessoas para Cristo. Amém, queridos? Sabe certamente, queridos, que Moisés se entristeceu, ficou chateado, mas ele não murmurou. O Senhor foi irredutível na decisão dele. Basta, não me fale mais sobre isso. Você já imaginou um diálogo assim com Deus? Você continuaria sendo cristão? Sabe que até eu não sei se eu ia continuar a falar, o Senhor me magoou também, agora eu não vou mais caminhar com o Senhor. Né? Já pararam para pensar nisso? Basta. Basta. Né? E olha só que interessante. Nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes Deus vai dar um basta em algumas situações. E você não pode insistir em voltar para elas. Sabe, talvez Moisés tenha olhado para trás e pensado assim, bom, Deus me falou que não aqui. Mas eu caminhei com ele, ele fala comigo face a face, eu vi isso, eu vi aquilo, eu fiz esses sinais, ajudei a construir um povo. Eu acho que lá na frente Deus vai dar uma amolecidinha no coração e eu entro. E foi o que ele tentou fazer aqui. Ele tentou falar com Deus de novo e Deus falou, decisão tomada, decisão estabelecida, não vou mudar. Sabe, queridos? E nós precisamos entender que isso faz parte do processo. O meio do processo pode ser doloroso, mas o final do processo é sempre glorioso. Porque o meio nunca vai demonstrar como vai ser o final. Por isso eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não aborte os processos que Deus está estabelecendo sobre a tua vida. Viva-os completamente. Não se encolha. Não mude o propósito. Não tente fugir dele. Viva exatamente como o Senhor colocou sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai honrar cada fase do processo pelo qual você está passando. Sabe, meus irmãos, eu tenho passado por alguns processos. Às vezes é difícil. Na maioria do tempo é difícil. Mas eu não me encolho.
eu não me encolho. Eu não paro de passar. Eu não aborto o processo. Vontade já tive. Quantas vezes já senti vontade de, como diz o pessoal por aí, chutar o pau da barraca e chega. Mas eu não faço, queridos. Porque eu amo a Cristo. Porque eu amo a Jesus. E o sofrimento que Ele teve por mim naquela cruz, o meu sofrimento não paga. As minhas posições não pagam. O que eu perco nessa vida não paga. A minha vida não paga. A minha adoração não paga. Nada paga. O que Ele fez por mim não tem preço. O sangue dele vertido naquela cruz não tem preço. Nada que eu e você fizermos vai pagar o preço. Foi muito caro. Você não tem ideia. Eu não tenho ideia. Eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia. Você que é pai, quantos são pais aqui? Você daria o seu filho para morrer por mim? Daria? Eu também não daria o meu para morrer por você. Mas Deus deu. Quem vence Deus não dá? Ninguém. Então, irmão, está difícil. Chora, mas continua. Geme, mas continua. Se tiver que se arrastar para continuar, se arraste. Mas vá em frente. Não pare. Obrigado, minha sogra. Já vi que a senhora não ficou brava comigo. Não vou vender mais a senhora. Queridos, o meio do processo é doloroso, é difícil. Mas nunca Ele vai te mostrar qual é o final. Ele faz parte, mas Ele não vai te mostrar o final. Quer ver? Vamos comigo lá para Mateus 17, versículos do 1 ao 4. Versão NVI. Lá diz assim, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Até aqui. Onde estava Moisés, queridos? O meio foi difícil, ele levou um não entrou na terra prometida, mas Moisés veio do céu para falar com Jesus. Ele foi levado direto para junto do Pai, ele foi para o melhor lugar, enquanto os outros tiveram que ir para a batalha e para a guerra, ele estava lá desfrutando do descanso. O meio nunca vai apontar o final. Se Moisés se levantasse e murmurasse contra Deus, talvez ele perdesse o privilégio de estar com o Senhor. Irmão, continue. Continue. Talvez você esteja preso, sabe, num looping de tempo, onde você olha para trás e vê que você fez grandes coisas, teve grandes feitos, onde você foi um grande homem de negócios, uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de negócios. Talvez você olhe para trás e veja coisas maravilhosas que foram feitas, erros que foram cometidos, sim, mas talvez você olhe para trás e enxergue maravilhas que foram feitas na sua vida. E talvez você olhe para o teu futuro sabendo que você pode ter um futuro glorioso, você pode ter algo grandioso, que Deus tem promessas na sua vida. E você não sabe como acessar essas promessas, você não sabe como chegar até lá. Sabe por quê, meu querido? Porque você está preso nesse looping de tempo, sabe? Você está preso nesse espaço de tempo, porque você está olhando lá para trás, para quem você foi, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Ele fez, aquilo que Ele prometeu, e você olha para o teu futuro,
E você fala, eu não consigo chegar lá. Porque você está querendo ser a mesma pessoa que você era lá atrás. Viva o hoje. Viva o presente, viva o agora com os olhos nas promessas do Senhor. E aí você vai viver a grandiosidade do Senhor nesses dias. Ela vai refletir no teu futuro, em quem você é, em quem Deus fez você para ser. Queridos, eu costumo falar com os meus discípulos, Deus não fez você para depois ver para que você serve. Deus primeiro criou o propósito no qual você vai servir. E depois criou uma pessoa exatamente com as tuas características, para que você possa ser grandioso naquilo que Ele tem para você. Queridos, quantos têm sonhos grandes aqui? Quantos têm sonhos grandes aqui? Você sabe como acessar esses sonhos hoje? Você tem essa noção de como acessar esses sonhos hoje? Você sabe quem você vai ser daqui a 10 anos? Você sabe? Não, você não sabe, você tem uma ideia. Mas você só vai avançar se você parar de olhar para o passado. O teu passado não pode ser o gancho que prende a sua vida. O teu passado não manda na sua vida. O teu passado foi pago naquela cruz no Calvário. Jesus pagou naquela cruz o teu passado. E Ele não pode mais te prender. Os teus pecados foram perdoados. Mas você precisa caminhar em constante arrependimento, querido. Constante arrependimento. Para que não comprometa o teu futuro. Amém, queridos? Sabe, meus irmãos, a chave para chegar no futuro que o Senhor projetou para mim e para você é render-se ao governo dEle. Se Jesus não governar a sua vida, você pode esquecer. O que Ele prometeu, Ele não vai cumprir na sua vida porque você não permitiu que Ele governasse. Tem muita gente que acha que porque Deus prometeu, Deus deu um propósito, determinou um propósito sobre a vida dele, vai se cumprir, ele caminhando ou não caminhando, ele fazendo ou não fazendo, que chegar lá na frente, Deus vai chegar e falar assim, está aqui, ó, está aqui o que é teu. Não vai funcionar assim. Não vai funcionar assim. Você precisa se esforçar. Sabe? Tem que se render ao governo dele e aprender com os erros e entender que os nãos nunca indicam o fim de tudo. O não de Deus para a tua vida hoje não é o fim. Eu vou repetir. O não de Deus para a tua vida hoje não é o fim. É o começo de algo grandioso que Deus tem para fazer. Você só precisa estar disposto. Somente assim, queridos, você vai ficar liberto das suas tristezas, das suas frustrações lá do passado. Ou até mesmo das suas alegrias que você viveu lá. Para que você possa viver o hoje, projetando o amanhã. Amém, queridos?